Olá, pessoal. Sétimo período de administração da nova faculdade. Mais uma aula aí de gestão de projetos, administração de projetos, para ser mais exatos. Vamos então iniciar a nossa aula com o MS Project, ou Microsoft Project. E vamos então projetar. Nós estamos com uma versão atualizada, 2019, muito cobiçada pelo mercado, inclusive, e segundo alguns comentários, até muito fácil de trabalhar nessa versão. Nós vamos descobrir isso juntos. Vamos lá. Vou projetar para vocês a tela do Microsoft Project. Deixa eu ver se ele vai aparecer aqui para nós. Vamos ver. Espera aí que eu não estou conseguindo projetar. Achei. Ok, pessoal, acredito que vocês estejam vendo o meu Microsoft Project. Quando vocês abrem esse Microsoft Project, ele vem nessa tela aqui. Essa é a tela no qual vocês vão se deparar a primeira vez. E aí vocês podem escolher o que vocês querem, né? O que vocês querem mexer. Então você tem aqui um projeto vazio, que é o que nós vamos clicar, mas você também tem um novo a partir de um projeto existente. Talvez você tenha um projeto que você já fez, você já executou, e você quer um novo, mas com as mesmas configurações que aquele projeto que você tinha mexido já possui. Então, em vez de você configurar tudo, você pode utilizar esse projeto que você já utilizou. Você pode também buscar esse projeto de uma pasta de trabalho, ou seja, que está salvo no seu computador. Também você pode buscar esse projeto de uma lista de tarefa que você pode ter salvo no próprio project, no próprio documento. Você pode criar um somente relacionado à parte de orçamento. Enfim, você tem muitos modelos aqui. Mas o que nós queremos é o project vazio mesmo, tá? Vou fechar um aqui porque eu não quero dois, eu só quero um. Projeto 1. Ok. Dessa maneira, só um minutinho aqui que eu vou. Só um minutinho. Então, pessoal, voltando no Project, você tem aqui Microsoft Project, ele é bem parecido com outros programas do Office, e dessa maneira você tem aqui a parte de tarefa, onde você verifica aqui o gráfico de Gantt, que exatamente ele já vem pré-configurado, que é nada mais é do que um gráfico de barras, que vai aqui verificar ou demonstrar através do gráfico de barras o calendário. Nós vamos ver isso aqui na prática, tá? Nós temos aqui uma opção de colar, igual nós temos no Office normal, configurações normais. A gente tem uma parte aqui que é de recuar, tanto para a esquerda quanto para a direita, a gente vai ver isso aqui. A gente tem uma parte também que é para dividir tarefa, às vezes essa tarefa ela tem grande duração, a gente quer dividir essa tarefa, ou tem uma atividade que você tem que começar e tem que parar um tempo para depois voltar, então que a gente chama lá no nosso aula conceitual de latência, lembra disso? Você precisa de repente bater uma laje e essa laje precisa secar para depois colocar o piso. Então você precisa de esperar um determinado tempo. Então você consegue fazer isso aqui. Essa parte aqui que parece uma corrente é para você vincular tarefas selecionadas. Então você pode selecionar um grupo de atividades e apertar esse link e ele vai desculpa, ele vai ter o link não, ele vai conseguir ter vínculos entre essas atividades. Da mesma maneira, esse outro desvincula, tá? Faz exatamente ao contrário. Aqui a gente tem como atualizar como agendado. Aqui vai falar, você pode alterar as datas no qual foram geradas de acordo com o status
que você atualizar. Isso aí vai ser de acordo com o projeto. De repente você coloca algumas datas e depois você clica aqui para atualizar todo o projeto e verificar até onde que ele vai, tá? Essa parte aqui, respeitar vínculos, é porque os vínculos que vocês colocarem aqui, o que é o vínculo, pessoal? É a ligação de uma... Opa! É a ligação de uma atividade à outra. Então, geralmente, quando a gente coloca vínculo, a gente coloca sempre assim, se você clica nessa opção, é o fim dessa atividade para o início dessa. Então, é como se fosse que uma atividade não é simultânea à outra, ela sempre fim para início, assim por diante, tá? Essa outra parte aqui, eu apresento para vocês ao longo que a gente vai trabalhando. Eu tenho aqui uma parte de recurso, que é muito relacionado a pessoas que a gente pode incluir dentro do nosso projeto. A gente vai falar um pouco a respeito disso. Não hoje, tá? Mas a gente vai falar. Aqui a gente tem alguns relatórios que a gente pode verificar, a gente consegue comparar dois projetos, a gente consegue ter um relatório de acordo com aquilo que a gente precisa, apresentar um relatório de painéis que vai falar a parte dinâmica e a melhor opção que você tem dos dados do seu projeto. Dos recursos aqui fala sobre pessoas, vai falar sobre maquinário, se caso você for colocando essas informações. O custo do projeto, se você for lançando, que cada profissional custa determinado valor e atribuir no seu projeto, você vai gerar um custo do seu projeto. Aqui mostra aquilo que tem em andamento, ou seja, aquilo que você já executou, daquilo que está planejado, e entre outras coisas, tá? A gente vai ter um tempo também para mexer nisso. Essa parte aqui do projeto, talvez é uma das mais importantes, porque é uma parte nova que nós temos aqui no MS Project. Então, aqui a gente pode fazer algumas configurações, como, por exemplo, aqui está aqui, ó, alterar período de trabalho. Se a gente clicar nesse alterar período de trabalho, a gente tem uma maneira que é padronizada, que o Project já vem. Então, eu tenho aqui, ó, para calendário padrão, tá vendo? O calendário do projeto. Se eu clico nessa flag aqui, eu tenho também opções, só para vocês perceberem. No padrão, aqui, olha, períodos de trabalho para 27 de maio de 2020, de 9 a meio-dia e de 13 às 18. Então, esse é um horário padrão que ele estabelece para esse dia, ok? E aqui, ó, com base em semana de trabalho padrão do calendário padrão, que é exatamente esse selecionado, tá bom? E aqui no seu calendário mostra que sábado não se trabalha, que ó, não útil, e domingo da mesma maneira, não se trabalha porque é não útil, tudo bem? E o dia útil é essa parte branca que está aqui. Até então, tudo bem, pessoal? Ok? Tranquilo? Tranquilo. Aí a gente tem uma opção que é trabalho 24 horas. Como é que funciona isso? Funciona que pode ser que você tenha uma empresa que você trabalha por turnos, né? Como, por exemplo, montadora de veículo, como, por exemplo, hospital, como, enfim, algumas empresas que têm essa especificidade. Então, você tem aí um calendário 24 horas e fala aqui, olha, qual que é o período? De meia-noite a meia-noite, ou seja, não para. Ele não tem dia útil, ele não tem dia não útil, ele só tem dia útil. Por que isso? Porque todos os dias e noites tem pessoas trabalhando. Então, olha como é que ficou o nosso calendário. Todo branquinho, porque tudo vai ser considerado como dia útil, tá bom? E a gente tem um outro chamado turno da noite, que é relacionado ao invés de trabalhar durante o dia, você trabalha durante a noite. Então, ele inicia à meia-noite até 3 da manhã, para 4, e trabalha de 4 a 8, né? E aí, ele volta às 11 horas até meia-noite. Por que aqui começou a 0 horas? Porque o dia começa às 0 horas. Mas ele, na verdade, pega serviço 11 horas da noite do dia anterior. Por isso que fica. Então, assim, se a gente colocasse numa ordem que fosse melhor entendimento para gente, às 23 horas seria aqui em cima, né? 23 horas até meia-noite, meia-noite até 3, 4 até 8 e encerra o trabalho aqui 8 horas.
E aqui, nesse aspecto, nessa configuração do turno da noite, ele vai de segunda, né, até sábado, porque domingo é um dia que geralmente é o dia de descanso, tá bom? Vamos supor que a gente fala assim, professor, o meu projeto não atende essas especificações que o senhor está falando. Eu sou, de repente, um call center e que eu trabalho 6 horas por dia e eu quero, então, montar um projeto dessa maneira. Então, a gente tem uma opção aqui, olha, de criar novo calendário. E a gente cria um novo calendário de acordo com o padrão que já existe. Ou se parece mais com 24 horas, ou com o padrão mesmo, ou com o turno da noite. Nesse caso, eu vou selecionar aqui padrão e eu vou colocar aqui, por exemplo, telemarketing. Telemarketing, uma vez que eu montei, aparece aqui para mim, olha, telemarketing. E aqui eu começo a definir quais são os critérios relacionados ao telemarketing. Então, aqui, pessoal, tem as exceções que vão ser, por exemplo, eu tenho um dia, sei lá, o dia 29 de maio de 2020 é o aniversário da empresa e não vai ter expediente. Eu colocaria aqui e aí ele apareceria como dia de exceção, um dia que não vai contabilizar para o meu projeto, entendeu? Ah, um dia que vai ser a CIPA, não vamos trabalhar na semana da CIPA, então vamos colocar aqui na parte de exceção os dias para a gente não considerar como trabalho e isso impactar no nosso projeto. Entendido, pessoal? Como que a gente define, então, esse novo calendário aqui telemarketing? Se a gente clica aqui nessa aba do lado, olha, semanas de trabalho, a gente tem aqui o padrão, que está aqui já estipulado, que é aquele calendário padrão, mas a gente pode aqui selecionar, pessoal. Olha, cliquei 2 vezes no padrão e vou verificar aqui, ó, definir o período de trabalho para a semana de trabalho. Então, aqui está aqui, ó, usar período padrão do project para esses dias, que o período padrão é qual? De segunda a sexta-feira. Mas vamos falar que a gente não quer usar esse período. A gente pode definir dias para o período de folga, definir dias para o período de trabalhos específicos. Eu vou clicar esse de baixo aqui, que eu quero separar quais são os dias que eu quero que trabalhe. Que eu quero que coloque de segunda a sábado. Vamos supor que é um telemarketing e que domingo eles não funcionam, tá bom? Então, dessa maneira, eu estou selecionando aqui, ó, dias para um período de trabalho específico. Então, está aqui segunda a sábado, e aqui tem os horários que eu posso definir. Então, eu quero que define, por exemplo, os meus horários vão começar, só um exemplo, tá, pessoal? 7 horas da manhã, e aí, por exemplo, até as 10 horas, até as 10 horas, e de 10h15, que o telemarketing é só 15 minutos que para, né? Até as 13 horas. Pronto. Esses são os dias e os horários que eu quero, de segunda a sábado. E se eu colocar aqui um OK, então já estabelece aqui para mim, olha, que os meus dias de folga é só domingo e eu tenho aqui de segunda a sábado. E aqui, olha, de 7 até 13 horas já está definido. Isso é uma questão, até, Davidson, que a gente estava comentando antes de gravar, que se melhorou ou não, isso é uma melhoria muito grande, porque quando a gente fazia isso no Project de versões anteriores, muitas vezes ele não conseguia configurar, a gente fazia tudo certinho, mas aqui não aparecia as configurações que a gente tinha colocado. E aqui a gente vê que ele já aceita normalmente. Então, se fosse esse o período que a gente quisesse, era só dar OK, que aqui automaticamente já vai ser considerado dessa maneira. Vai ser a partir de qual momento? Eu também tenho que selecionar essa informação. Quer ver? Eu tenho aqui uma forma. Deixa eu ver aqui. Eu tenho uma maneira aqui que eu vou, então, usar esse calendário que eu coloquei. Deixa eu só ver aqui se está aqui ou se eu vou ter que selecionar lá. Só um minutinho que eu já te falo se vai ou não.
Deixa eu ver aqui no projeto, no período. E aqui tem aqui, ó, telemarketing, ok. Pronto. E aí eu preciso selecionar. Deixa eu ver se vai conseguir ter aqui. Telemarketing já está aqui. Vamos ver opções aqui para eu saber. Ah, sim. Aqui no opções do projeto 1, eu vou definir de acordo com aquilo que eu coloquei lá. Deixa eu ver aqui se vai ter aqui o meu calendário que eu defini. Que era algo que era meio que um defeito do outro. Porcentagem, domingo. Isso é do projeto 1. Eu já falo para vocês. Dia de semana começa segunda. Ok. Deixa eu ver aqui se isso aqui vai obedecer ou não. Telemarketing, se eu der o ok aqui, era para estar aparecendo aqui para mim. Deixa eu ver se vai mostrar. O lance é definir aqui, de acordo com o que está aqui telemarketing. Isso aqui já tem que ser aplicado junto ao seu projeto. Uma vez que você definiu, é isso aqui que dava muitas vezes lá na outra versão. Além de ter esse problema de configurar, a gente tinha um problema de aplicação no próprio projeto. Deixa eu ver aqui só se eu tenho alguma coisa que se eu acionar aqui, calcular o projeto depois de cada edição, ativar, desativar, cálculo do projeto 1. Enfim, vou descobrir para vocês e falo. Que aqui, olha, quando você clicasse o calendário que você montou e desse OK, era para aparecer. Por que eu sei que não está aparecendo? Porque se eu clico aqui, o sábado e domingo já ainda está dessa maneira. Deixa eu ver aqui, ó, tarefa 1. Aí, ó, porque aqui tem sábado e domingo. No telemarketing não tinha isso, né? Por isso que a gente precisa ver melhor a respeito disso, tá? Mas eu vou ver como que a gente faz isso. A gente vai ter exercício específico, aí eu já vou conseguir passar para vocês melhor a respeito disso. Mas vamos caminhar. Então, a gente tem aqui essa parte de projetos que é algo novo, como eu disse para vocês, e que a gente tem algumas partes aqui que nós vamos ver ao longo do nosso curso. Depois a gente tem a aba de exibir, que a gente pode mostrar só o gráfico Gantt, só a parte de tarefa, a gente pode colocar aqui a parte do planejador da equipe, que geralmente é o gerente de projetos, que faz toda a classificação aqui do uso de recurso, a parte relacionada a custos. A gente também pode ver o projeto de acordo com os níveis que a gente for definindo, que é o subitem aqui, que a gente vai ver também. E também aqui a gente pode dividir o nosso projeto em dias, em horas, em meses, em trimestres, da maneira que a gente quer visualizar. Aqui está em dias, porque a gente está falando de algo pequeno, mas vai ter alguns projetos que a gente vai ter que colocar em meses, né? Vai ter que colocar em outra escala para a gente ver melhor esse projeto.
E a gente vai aprendendo o restante no dia a dia, tá bom? Pessoal, então vamos lá. Vamos no início aqui do projeto, onde a gente tem esse início aqui que vai me mostrar exatamente como que funciona. Eu disse para vocês, eu vou começar a colocar algumas tarefas aqui para que vocês percebam como que vai funcionar aqui a nossa classificação. Então, eu tenho tarefa 1, e o importante é ressaltar, aqui embaixo, olha, novas tarefas, se você clica aqui embaixo, existe dois ícones aqui, desculpa, dois ícones aqui que precisam ser observados. Isso aqui, muita gente erra, né? Então, vocês vão lembrar de um exemplo que a gente teve na última aula e que a pessoa que estava aí ministrando o curso para vocês não se atentou por esse detalhe aqui, olha. Que nessa nova versão, agora nós temos esses dois ícones, agendado automaticamente, aí fala aqui, ó, as datas da tarefa são calculadas pelo MS Project. Em outras versões, não tinha isso, então, automaticamente era essa aqui, né? Sempre era agendado automaticamente, não tinha escolha. Agora, a gente tem uma outra opção que é agendado manualmente, que as datas da tarefa não são atualizadas automaticamente. E isso que faz toda a diferença quando você está lançando as suas atividades. Então, vou colocar aqui algumas tarefas, tá, pessoal? Só para que vocês tenham como referência. Percebam uma coisa. Peraí, deixa eu só copiei e colei aqui para que vocês... para ficar mais fácil para mim, mas eu vou mudar aqui. 3, tarefa 4, tarefa 5, tarefa 6. Você pode fazer isso também para você acompanhar comigo. Opa. Se eu clico 2 vezes rápido, abre aquela janela que vocês viram, tá? Se eu clico mais devagar, ele me dá uma opção de editar aqui mesmo. Também tem, nessa nova versão, uma maneira de você habilitar para você, ao clicar, aparece a barra aqui para vocês, tá? Tipo no Excel, quando você faz fórmula. Depois a gente pode habilitar isso, tá bom? Perceba uma coisa, pessoal. Aqui, olha, esse ícone que apareceu aqui, todas são agendadas automaticamente. Então, você, automaticamente, o próprio project, ele vai definindo datas para você. Então, se aqui está iniciando no dia de hoje, dia 27, e aqui está um dia, eu disse para vocês que sempre ele coloca assim, ele pergunta, é um dia que você quer essa tarefa? E se você definir que é um dia, você pode confirmar, ou apertar 1 e dar Enter, ou aqui no flagzinho aqui, definir que, por exemplo, é um dia, não tem nenhum problema, tá? Se você não tem isso definido, você pode deixar do jeito que está. Então, vou só voltar aqui para deixar nessa parte de pergunta que eu quero ensinar algo para vocês, principalmente para aqueles que não viram a aula anterior. Eu tenho atividade 1, mas vamos dar um exemplo, que eu tenho também atividade, eu vou aqui inserir uma tarefa, só para vocês perceberem aqui, ó. Tarefa, por exemplo, 1.1. Na verdade, é uma subtarefa da 1, não é verdade? Então, eu tenho aqui uma tarefa 1.1. Como que eu coloco ela dentro da 1? Então, eu vou selecionar essa tarefa, né, como eu estou fazendo aqui, e vou lá na parte de recuar. Quando eu recuo essa tarefa, mostra que essa tarefa aqui, 1, ela tem uma filha. Olha lá, eu posso clicar aqui, ó, ela some e ela aparece, porque é uma subtarefa da 1. Se eu escondo ela, essa 1, você pode ver que ela está no mesmo nível que as outras tarefas. Mas eu sei que a 1 tem uma tarefa aqui abaixo, tá? É bem aquela subdivisão que nós fazíamos na sala, tá bom? E aí, eu começo agora a definir a questão de dias, né?
Como eu coloquei aqui para verificar isso tudo automaticamente, então a partir do momento que eu for mudando as datas aqui, vai precisar de mudar as outras também, né? Eu vou também colocar aqui em cima um nome aqui, ó, projeto teste. Esse projeto teste que eu coloquei aqui, sabe o que eu quero fazer? Eu quero colocar todas essas atividades dentro desse projeto teste. Então, eu vou pegar todas elas e vou recuar. Ao recuar todas as atividades, o que vai acontecer? O projeto teste é o primeiro, né? E todas essas outras vão estar debaixo do projeto teste. Dessa maneira, eu vou conseguir, então, verificar quanto que o projeto teste vai ter de dias a serem executados. Então, vamos ver como é que vai ficar. Como esse projeto teste está aqui perguntando o dia, e o número 1 também está perguntando o dia porque ele tem um filho aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai definir aqui a quantidade de dias. Vamos supor que essa tarefa 1.1 tenha 4 dias, tá bom? Aqui aconteceu algo interessante. Olha, a mãe do 1.1, que é a tarefa 1, uma vez que eu coloco nessa filha 4 dias, saiu o ponto de interrogação, porque eu definir a quantidade de dias dessa tarefa. Automaticamente, como essa mãe só tem uma filha, ela já coloca que essa tarefa mãe, ela tem 4 dias. Isso é algo, assim, bem específico, porque ela colocou aqui, porque a filha dela tem 4, então ela tem 4. Professor, e se eu tivesse uma outra atividade, uma outra tarefa aqui? Então, vamos colocar aqui, para nós testarmos. Tarefa. O professor está até testando novas possibilidades na hora, hein, Davidson? Você vê como é que o professor conhece, hein? Então, olha aqui. Top. Tarefa 1.2, não conto nada, né, Davidson? Tarefa 1.2 aqui. O 1 está perguntando o dia, tá vendo? Vamos colocar aqui 3 dias, por exemplo. Perceba uma coisa. Tarefa 1.1 tem 4 dias, tarefa 1.2 tem 3 dias. E a mãe aqui, ela poderia ter somado essas duas. Por que não somou? Porque ainda nós não definimos qual que vai ser o tipo de transição da tarefa 1.1 para a tarefa 1.2. Se for simultâneo, necessariamente vai ser a maior quantidade de dias para a mãe aqui. Se não for simultâneo, se for término, início, aí necessariamente vai precisar de somar, ok? Tranquilo? Conseguiram Tranquilo. visualizar Só isso que uma eu acabei de pergunta. falar? Pode falar. Para mim tá tranquilo, mas como que vai ser definido isso? É na hora que você puxar no gráfico? Na hora que eu Uma. fazer o Isso. vínculo da atividade 1.1 com a 1.2. Da maneira que eu fazer esse vínculo, vai definir se vai somar ou não. Vai somar quando eu falar que a atividade 1.1 precisa terminar para iniciar 1.2. Aí ele soma. Né? Então eu falo, olha, vai ter 4 dias e depois desses 4 dias eu preciso de mais 3 para terminar a tarefa completa 1. Deixa eu te colocar um exemplo mais palpável, tá? Às vezes eu te dou muito exemplo de construção civil, mas é para tentar saber que basicamente as pessoas sabem alguma coisa disso. Vamos supor que a tarefa 1.1 é a parte de alvenaria, que é construir os tijolos, tá bom? E aí a 1.2 é chapiscar a parede, para depois rebocar. Então, eu não consigo chapiscar a parede levantando os tijolos. Eu preciso levantar os tijolos primeiro, para depois eu chapiscar. Então, essa tarefa não pode ser simultânea, você concorda comigo? Ela precisa ser término, início. Sim. Eu vou terminar 1.1 para começar 1.2. Então, quando eu vincular essa 1.1 na 1.2, eu vou falar, olha, Project, quando terminar 1.1, eu quero que inicie a 1.2. Então, olha meu dedão aqui, ó. O início dessa atividade 1.1 com o término da atividade 1.2, a soma dessas duas vai dar a atividade mãe, que é a atividade 1. Mas isso eu só defino daqui a pouquinho que eu vou te explicar, tá?
Ok, ficou mais Tranquilo? claro. Ficou. Então, vamos continuar. Atividade 2, vamos colocar aí 2 dias. Atividade 3, 4 dias. Defino de acordo com aquilo que eu tenho no meu projeto, tá bom? Aqui são dias aleatórios que eu estou colocando, só para que eu tenha uma base aqui. Pronto, defini. Opa, aqui não, olha. Olha que interessante. Eu achei que eu tinha definido tudo, mas eu pulei uma atividade, que é a atividade 4. Aqui, olha, no meu projeto teste, se tiver ponto de interrogação, é porque tem alguma atividade abaixo que ainda precisa ser definida, tá bom? Em exercício, em provas que eu dou de project, quando eu dou uma olhada na primeira linha e tá aqui o ponto de interrogação, eu sei que alguma atividade não foram definidas corretamente, ou não foi confirmada. Aqui na atividade 4, por exemplo, está com ponto de interrogação, mas ela até pode ser um dia, ok, mas para ser um dia, era só apertar 1 e dar Enter. Aí aqui, eu tenho aqui sem o ponto de interrogação. Aí você fala, professor, então a quantidade de dias total do teste, do projeto teste, são 5 dias? Até o momento mas como eu ainda não fiz interligação das atividades, então isso pode alterar. É isso que eu quero mostrar para vocês, tá bom? Então, vou te mostrar algumas formas da gente poder fazer isso, tá? Primeiro, por hierarquia. Eu tenho aqui, olha, atividade 1, atividade 2, atividade 3, até a 9, numa mesma hierarquia. Todo mundo consegue perceber isso? Que tem uma hierarquia maior chamada projeto teste, que é a mãezona de todas, que está representado por esse símbolo aqui no Gantt. E tem uma tarefa 1 que tem até o mesmo símbolo, porque isso significa que são atividades mães. Mas essa aqui de cima é a mãe de todas, né? É aquela que está com todas as outras atividades aqui dentro. Então, como que eu consigo fazer o link dessas atividades? Eu posso selecionar todas elas e apertar nesse link aqui, ó, vincular todas as atividades. Se eu fizer isso, aqui já vai vincular tudo para mim. Tá vendo? Já vinculou todas as atividades que eu tenho. Só não vinculou essas atividades aqui que são filhas, porque elas não estão no mesmo nível. Mas as outras aqui, ó, a 1, a 2, a 3, a 4 até a 9, elas estão vinculadas. Olha só. Olha aqui no meu gráfico de Gantt. Vocês estão vendo? Como que foi vinculado aqui? Qual que foi a relação das atividades? Vocês conseguem saber? Só de bater o olho assim? Elas estão simultâneas? Ô, professor, pelo que eu estou vendo, não são simultâneas, não, porque uma termina para a outra começar, uma termina para a outra começar. Exato, não são simultâneas. Então, elas são término-início. Porque tem que terminar uma atividade para outra iniciar, correto? Concordam comigo ou não? Sim. Dessa maneira, automaticamente o project aqui definiu para mim, aqui ó, 28 dias, tá vendo? O que é esse 28 dias? É a soma de todas as atividades que estão nesse nível. Mas só que essas duas filinhas aqui, elas ainda estão meio que perdidas. Eu posso vincular essas duas. Vamos fazer esses vínculos? E se eu clicar aqui, elas vincularam. Você lembra que era 4 porque era a maior atividade, era 4? Fazendo esse vínculo, falando que essa primeiro para depois essa, ele somou aqui no 7. Então, o projeto cada 28 dias, agora é 31, porque eu também vinculei de uma maneira correta dessa forma. Então, aqui, legal. Se aqui a atividade 2, Davidson, atrasa, então agora eu preciso ter aqui 5 dias, eu posso colocar 5 dias, clicar fora, olha aqui o que aconteceu. Meu projeto foi alargado, meu projeto ficou maior, tá bom? Então eu sei que ele vai começar aqui, olha, no dia 27/5 de 2020 e sei que ele vai terminar no dia 13/7 de 2020. Então, considerando esse período, eu tenho um projeto aí, iniciando e terminando as datas conforme
as atividades que eu selecionei. Mas pode ser que uma ou outra atividade sejam simultâneas. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Atividade 5 e atividade 6. Todas as duas são 4 dias. Estão visualizando aqui, pessoal? 5 e 6? Ok? Sim. Essas duas atividades, 5 e 6, aqui, olha, no gráfico gigante, ele sempre te mostra. Você clica na 5, ele te mostra qual barra que significa a 5, tá bom? Então, essa barra aqui significa a 5. E aqui nessa setinha, mostra a ligação entre elas. Se você clica na setinha aqui uma vez, em cima da setinha, vamos ver aqui se vai dar. Aqui, ó, se você para o mouse em cima da seta, deixa eu ver se vai dar. Não, filho. Pra você mostrar pro povo. Enfim. Se eu clico 2 vezes nela, mas depois vocês vão parar, tá? Aqui também ele entrega qual que é a relação. Mas se você clicar exatamente em cima da setinha 2 vezes, mostra aqui, olha, de tarefa 5, que é aquela que eu estou vinculando, para a tarefa 6. Então, estou falando exatamente dessa ligação aqui, olha, dessa setinha aqui. Vocês conseguem ver meu mouse, gente, mexendo? Não sei se consegue. Ah, então tá. É nessa setinha aqui. E olha aqui, olha, mostra aqui, ó, tipo, término, início, TI. É aquilo que nós tínhamos conversado, né, na sala de aula, nos vínculos das atividades. Nessa flagzinha aqui, olha, eu posso selecionar qual que é o tipo de relação entre as atividades. Vamos supor que eu queira que ela se torne simultânea. Qual que vocês me aconselham a mudar? Eu estou aqui na término e início. Eu quero que seja simultânea a tarefa 5 com a tarefa 6. O que você me coloca? O que eu deveria marcar aqui? Quais opções? Ou qual opção para ser melhor? Vamos, gente, participa da minha aula. Início? Início. Ele deu uma pergunta, mas ele respondeu, na verdade. Foi só o tom que foi errado. Ele falou início. Isso aí, Pedro. Quando você coloca início e dá um ok, então a relação nas atividades, olha aqui que mudou, ó. Antes era aqui, agora ele colocou de uma maneira início. Então, se esses 4 dias dá 5 e dá 6 viraram início, então vamos ver se mudou aqui a data do projeto. Mudou ou não mudou? Antes era 34 dias, agora virou 30 dias, porque uma das atividades são simultâneas. Estão enxergando isso tudo? Sim, professor. Dando para pegar? Sim. Dúvidas até aqui? Vou quando ver a aula de novo. E quando Tá for bom. colocar em prática. Tá bom. Ok, pessoal? Então, uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui nessa atividade é que aqui, olha, eu vou abrir um pouquinho mais aqui, é só você puxar, tá? Clicar com o mouse e puxar. Tem algumas informações aqui. Por exemplo, aqui chamada predecessoras. Esses números aqui são códigos que automaticamente vão ser gerados a partir do momento que você vai vinculando uma atividade na outra. Então, você vincula uma atividade na outra. Desculpa. Aqui, olha, aparece o número 3. Por que aparece o número 3 aqui na tarefa 1.2? Aqui está mostrando o seguinte, olha, eu só posso executar essa atividade 1.2 quando executar a predecessora 3. A predecessora 3 é a linha 3, ok? A linha 3. Então, a 1.2 ela só pode ser executada a partir do momento que a predecessora dela esteja terminada, ok? Aqui, olha, na tarefa 2, ele está falando aqui, ó, que ele só pode executar se a predecessora 2 tiver terminado. Quem que é a predecessora 2? A tarefa 1, que é a mãe. Eu sempre falo que você conversa sempre para o mesmo nível.
Então, você vincula a 1 na 2, né? Você não vincula aqui, ó, a 1 na 1.1, na 1.2, não, você não faz essa situação aqui não, tá? Esse incesto aqui não, isso aqui é família, é filho com filho, ok? Para que a mãe responda por todos os filhos. E depois essa mãe aqui conversa com as outras aqui que são do mesmo nível. Aí você fala, professor, a tarefa 2 não é mãe, mas ela é adulta, tá? Ela só não teve tempo de ter filho ainda. Mas ela tem filho, ela pode ter filho. Então, você pega a 1 e na 2, a 2 na 3, e assim sucessivamente. Aí você fala, professor, aqui tem um probleminha aqui, ó. Nessa tarefa 6, eu tenho aqui a predecessora 8, mas tem aqui 2 pauzinhos. O que é isso? O que isso significa? Lembra que essa foi justamente aquela que nós colocamos início e início? Então, aqui na predecessora está falando assim, olha, eu só vou acontecer quando a outra, né, quando a 8 acontecer, mas só que eu vou acontecer junta, início e início, tá bom? Se não for término início, vai ser sempre só o número aqui para ser definido pelo próprio project. Ok, pessoal? Conseguiram perceber como que funciona? Isso tudo, ele só se consegue se dar porque a gente está com essa modalidade aqui, tá? Tarefa agendada automaticamente. Então, quando você muda as datas, automaticamente isso já é definido. Se nós colocarmos algo aqui manual, ele não vai somar no projeto, tá bom? Então você tome atenção com isso para que você. Aí você fala assim, professor, por que seria uma atividade manual? Uai, se você parar para pensar, você pode ter um projeto onde mudou o escopo ou teve a necessidade de inclusão de algumas outras atividades que não estavam previstas anteriormente, e você precisa controlar ela no seu MS Project. Então, você vai precisar de incluir ela manualmente, entendeu? É como se você estivesse incluindo fora do tempo. Então, você coloca ela manual e programa ela da maneira que você achar melhor e da maneira que você combinou com o seu cliente. Não faz sentido, de repente, você deixar de colocar ela, por exemplo, entre a 2 e a 3 e colocar lá no final do projeto. Não faz sentido isso. Você pode colocar ela onde você quiser, mas aí você controla manualmente aquela atividade para que você não tenha problema aí no seu MS Project. Ok? Até aí, tudo bem? Conversa comigo, faz pergunta. Faz pergunta que eu sei responder. Toda Deixa eu ver aqui no chat aí. Aqui para carinho com o professor. Deixa eu ver. Ok. Agora posso passar? Então, bora. Aí, gente, quando a gente fala que também outro com a tarefa, vamos supor que a tarefa professor, eu não escutei nada que o senhor falou nos 3, 4 últimos segundos, porque está cortando muito ali aqui para mim. Não sei se é só para mim. eu só perguntei se alguém tinha dúvida e tal, e não foi nada relevante que eu falei, não. Você tem alguma dúvida, Pamela? Alguma coisa que você queira perguntar até o momento? Não, professor, até o momento está tranquilo. Tá bom. Quando a gente fizer um exercício, a gente conversa. Tá bom. Então, gente, aqui na tarefa 3, por exemplo, pode ter uma tarefa um pouco mais especializada. Vamos supor que essa tarefa 3 seja relacionada a uma consultoria. Um cara fera que vai ter que ser contratado nessa parte aqui, de 4 dias aqui trabalhando. E o cara, assim, é um recurso bem caro, vamos dizer assim. E
Dessa maneira, eu quero mensurar aqui nos recursos. Então, se eu quiser fazer esse tipo de menção, o que eu posso fazer? Eu posso marcar aqui um recurso específico para que eu possa ser controlado. Isso eu posso fazer com todas as atividades, tá? Colocando, por exemplo, vamos supor, 1.1 é um pedreiro X, o outro é o assistente tal, o outro é, enfim, só estou te dando exemplo dessa consultoria aqui para a gente colocar no nosso projeto, tá? Geralmente eu nem entro para essa parte aqui nos outros cursos que eu dou para a faculdade, para não especificar, não entrar muito a fundo no MS Project, mas com vocês sabem que vocês são especiais, né? Então eu preciso aqui mostrar algumas outras coisas diferentes. Aqui embaixo a gente tem algumas abinhas aqui, olha, alguns ícones, onde você tem aqui, olha, esse primeiro, que é o que está clicado, tem o segundo, o terceiro e o quarto. O quarto me fala de uma planilha de recursos. Se eu clico nesse quarto, aparece para mim uma outra planilha, que aqui está escrita aqui, ó, nome do recurso, tipo e assim sucessivamente. Então eu quero incluir aqui um recurso, pessoal. Como é que vai chamar esse recurso? Eu vou colocar aqui para vocês o nome do recurso. O nome do recurso vai ser Juliano Ferraz, um consultor top, que eu ouvi dizer aí que o cara é top mesmo. E aí, o tipo aqui, você vai verificar o que você é. É um custo? É um material? Ou é trabalho? Nesse caso de consultoria, é um trabalho, ok? A unidade de trabalho você coloca da maneira que você quiser, tá? Você pode colocar por hora, você pode colocar aqui unidade do material, você também pode colocar uma sigla, né? Que sigla seria essa, né? Você pode colocar a marcação da maneira que você quiser, tá bom? Então, deixa eu ver aqui se eu consigo incluir aqui alguma sigla. Espera aí. A unidade do material, uma vez que eu coloquei trabalho aqui, se fosse, por exemplo, custo, eu poderia colocar moeda e tal, que eu não consegui alterar, não. As iniciais J, deixa eu ver se vai ter como mudar também. Aqui eu posso colocar, por exemplo, JF, ok? Juliano Ferraz. O grupo que eu participo, quando eu clico 2 vezes, aparece aquela parte, tá, gente? Vamos supor que a consultoria seja da ISO, então eu coloquei aqui, ó, ISO. O corretor me avacalhou, mas é ISO, ok. Unidades máximas 100%, é aquilo que for colocado, toda vez que você colocar essa pessoa para executar esse trabalho, você entende que ele vai executar 100% daquela tarefa, porque pode ser que você use 50% de um recurso e 50% de outro cara, tá? Mas aqui a gente está colocando que vai ser 50%. A taxa padrão, quanto que ele vai cobrar por hora? Como eu sou parceirão de vocês, do seu projeto, eu vou cobrar só R$ 200 a hora para a gente poder fazer um trabalho interessante, tá bom? Hora extra, não vou cobrar não, tá? Porque a gente é parceirão. E aí, o restante eu vou deixar dessa maneira mesmo, não vou definir mais nada não. Então, uma vez que eu disso aqui, para quando eu tiver a minha empresa, você ser parceirão, tá? Tá bom. O vídeo vai estar aí no YouTube, tá bom? Então, estamos aí então com esse recurso, né? R$ 200 a hora. A gente está falando de uma consultoria, a gente está falando aí de um grupo ISO, né? Então, tudo bem, já definimos isso aqui. Uma vez que a gente definiu essa parte, você não precisa fazer mais nada. É só você voltar no ícone lá embaixo, olha, que a gente estava naquela primeira. Vamos voltar. Aí a gente voltou ao nosso projeto, correto? E nessa tarefa 3 aqui que a gente estava nela, o nome dos recursos aqui vai aparecer aí, ó, Juliano Ferraz, tá vendo? Eu marco Juliano Ferraz e mostra tanto aqui que o cara, o recurso que vai fazer essa atividade é o Juliano Ferraz, e aqui no meu gráfico de Gantt também mostra que, ou seja, 4 dias de atividade, eu que vou executar. Por que isso é importante? Chega um determinado momento naqueles relatórios que eu mostrei para vocês rapidamente,
que eu posso ter um relatório de custo. Então, se eu estou colocando 4 dias, então vai ser 4 dias, eu vou ver quantas horas que tem nesses dias, vezes R$ 200 que eu coloquei aqui justamente para a tarefa 3. Mas cada tarefa dessa pode ser mencionado um profissional, um recurso, uma máquina, o que for, para que vocês consigam tirar também esse relatório de custo do próprio projeto, ok? Claro que lançando isso aí é um pouco mais trabalhoso, você vai ter que lançar toda a máquina, quanto que ela custa, cada profissional, a hora desse profissional, então o Recursos Humanos vai ter que te passar exatamente quanto que custa esse profissional, para você dimensionar no seu projeto. Porque se por acaso o seu cliente pediu para você fazer uma outra atividade que vai requerer um profissional X para executar em determinada quantidade de tempo, você sabe que aquele tripé ele funciona, né? Alterou ali o escopo, o custo altera, porque você vai colocar pessoas e materiais, e o tempo também altera. Por isso que aquele triângulo funciona e a gente está vendo aqui no MS Project de maneira aplicada. Ok? Conseguiram enxergar? Viram? Professor, eu consegui, entendi. Só que recursos, então, é tudo aquilo também, independente se é pessoas ou máquinas, mas que de certa forma eu vou pegar para resolver X tarefa, mas sempre vinculado a um custo. Isso é basicamente para me linkar o valor que eu vou ter durante quantos dias. A linha de raciocínio que eu faço dos dois é basicamente nesse sentido, correto? Se a gente fala de Não vai, recursos. não vai me basear em relação só a tempo. Então, o foco é para mim ter esse controle, na verdade, de tempo e dinheiro de cada equipamento locado, de cada mão de obra. É essa linha. Ok, mas olha só, quando a gente fala de recurso, eu tenho dividido em três partes: recursos humanos, materiais ou até mesmo financeiros, né? Que é o dinheiro em si. Esses 3 tipos de recurso. Tudo entra aqui, tá? Materiais entra tecnologia, tudo que é físico, recursos humanos, tudo que é pessoa, e financeiro, tudo que você gasta dinheiro. Beleza. Então, quando eu defino nessa parte aqui o tempo, né? 4 dias, aí tá me falando os dias que vão ser feitos de acordo com a atividade, e eu vou definir qual que é o recurso que eu tenho. Esse recurso, nesse caso aqui do exemplo, eu estou colocando uma pessoa. Obviamente, essa pessoa custa algum dinheiro. Não sei se você percebeu lá na planilha de recursos, se eu fosse colocar um outro recurso aqui, olha, eu posso classificar ele, olha, como trabalho, como material ou como custo. Tá vendo? Então, é porque eu linkei assim, se eu precisar de um recurso, mas que ele vai ficar fixo naquele projeto, é diferente, tipo, material. Eu vou utilizar para esse projeto, só que ele vai ficar ali, não estou locando, comprei e vou gastar ali. Aí eu também posso considerar ele aí dessa forma? Me dá um exemplo prático. Você está falando de custo de dinheiro? Eu tô falando de custo de dinheiro, porque Tá bom, vamos colocar é aqui um dos então. recursos, mas esse recurso não é locado, ele vai ficar ali. Eu vou usar ele para construção durante aqueles dias daquela tarefa. Do Só que ele vai ficar projeto fixo todo ou é de uma atividade em si? da atividade em si. Ah, tô Pronto, então fazendo a tudo bem. parede, ele vai ficar ali. Posso Entendi. colocar aqui, ó, o nome do recurso aqui. Eu posso colocar, por exemplo, aqui, ó, investimento, investimento de, sei lá, R$ 5.000, ok? Ok, Vê se é isso, tá? Se não for, você fala. tá bom. Investimento de R$ 5.000. Isso é um custo, beleza? É um dinheiro que eu vou ter que ter, tá? E aí, beleza. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar aqui. O grupo que eu vou colocar pode ser o grupo que for, mas eu vou deixar ISO aqui, como a gente já começou assim. Vai ser utilizado 100% naquela demanda. Então, vou deixar Isso. 100% ali também, ok? Ok, ok. Eu não preciso detalhar. Eu posso colocar o Pronto. valor geral que eu vou gastar dentro para aquela tarefa. Exatamente isso. Não, Taxa legal. padrão. Entendi. Deixa eu ver aqui se você vai aceitar aqui os 5.000 aqui para saber onde que eu entraria com ele. Espera aí. Rateado,
início ao fim, no início. Vamos ver aqui. Calendário igual. Deixa eu ver onde que entraria esse aqui, Davidson, só para a gente poder ter ele aqui para considerar no seu custo. Espera aí. Investimento no grupo, custo. Vamos ver, disponível até quando? Aqui, ó, custo, investimento. Deixa eu ver como é que eu vou lançar esse valor aqui, para a gente poder verificar. Investimento está aqui, início, geral. Proposta. Genérico. Vamos ver aqui, Davidson, se a gente consegue colocar ele aqui. Ok. Tipo custo, código. É porque eu tenho que saber se só lançando investimento 5.000 aqui, se isso já vai para a sua planilha financeira. Mas eu acho que Entendi. lançando aqui só no nome do recurso não vai. Eu preciso achar Porque uma tá como maneira. texto, não como valor, né? Tipo assim. Eu preciso achar uma maneira de incluir esse valor aqui para ele poder entrar. Peraí, no caso das taxas, insira um valor ou uma porcentagem de aumento ou diminuição da taxa anterior. Por exemplo, se o custo de uso de um recurso tiver sido reduzido por 20%. Ah, tá. O custo aqui vai ser a questão de redução ou isso. Deixa eu classificar isso de alguma outra maneira. Deixa eu ver aqui, ó. Se fosse um material de 5.000. Aí aqui dá, tá vendo? Então o custo aqui, ele está entendendo que é um custo assim, que pode ser reduzido ou pode aumentar o custo de alguma coisa. Vamos supor que o material orçado era em dólar e agora o dólar subiu. Você pode colocar um custo que elevou naquele projeto. É isso que eu entendi aqui que ele classificou. Então, nesse caso, ou você, se você quer colocar um valor de uma maneira específica, você vai ter que usar ele como material. O valor monetário é uma matéria. E aqui você Sim. coloca, por exemplo, 5.000. Opa, 50 não. 5.000. Ok. Tendo 5.000 aí, eu consigo considerar ele lá. Vamos ver lá? Então, eu clico Ora. aqui novamente e vou colocar, por exemplo, nessa atividade 4, olha lá, ó, investimento de 5.000 reais. Se eu incluo ele aqui, ele aparece para mim lá. Ok? E na minha Ok. parte de custo, eu vou conseguir considerar ele de acordo que foi esse investimento. Tá bom? Tá Então, bom. o nome do recurso aqui eu vou determinar conforme aquilo que eu achar necessário. Mas quanto mais eu detalhar o meu projeto, mais eu consigo. Que não faz sentido você ter uma planilha, por exemplo, separada com valores monetários. Você pode colocar tudo aqui e gerar tudo aqui. E se você muda, por exemplo, tira uma tarefa daqui, automaticamente o valor que você tinha projetado para aquela tarefa também vai diminuir. Tanto se tratando de funcionários, quanto se tratando de máquina ou equipamento que foi colocado ali. Então, entenda uma coisa, pessoal. Aqui, quando eu falo de uma tarefa, vamos supor que a tarefa seja igual eu dei o exemplo da laje, bater uma laje. Então, aqui eu vou incluir os recursos do material da laje, eu vou incluir da quantidade de pessoas que vão estar aqui envolvidas, eu vou estar colocando aqui também todo o custo relacionado àquele tipo de atividade. Não sei se vocês perceberam quando foi o Juliano Ferraz lá, estava perguntando assim, ele é responsável por quantos por cento da atividade? Então, se para bater a laje eu preciso de 5 pessoas, então se eu dividir 100% por 5, eu vou ter então 20% sobre cada um. Então eu vou pegar essas 5 pessoas que vão participar e vou falar que cada uma delas é referente a 20% daquela atividade total. Então, consigo colocar aqui no nome dos recursos e quem que vai estar alocado naquela atividade. Um recurso, o recurso João,
saiu da empresa. Se eu tiro o recurso João de lá, ele sai da minha planilha também. Se eu incluo um recurso José, ele entra também no meu projeto. Então, isso é importante para nós entendermos como que isso, né, representa e como que isso fica, né, mediante essa questão dessa definição do nosso projeto no geral. Ok? Entendido? Até o momento? Até o Sim. momento, ok. Sim? Eu posso que aguardo a atividade para saber se eu aprendi. Tá bom. Qual que vai ser a atividade? Vocês vão fazer exatamente isso aqui que eu fiz. Eu não vou mandar para você o meu project. Tá tudo aí feito no vídeo. Então vocês vão montar exatamente essa estrutura, né? Vocês. Aqui a data em si, por exemplo, começar no dia 27 e terminar no dia 7, para mim não é importante. Para mim, importante é ter 30 dias aqui, tá bom? Ter esses vínculos de atividades normais, os nomes aqui também é importante ter igual. Importante também ser igual essa parte de recurso. Por que eu estou falando que esse aqui do início e término não é importante? Porque se você fizer isso amanhã, a data de início aqui vai ser 28, entendeu? E você vai terminar na quarta-feira, dia 8/7. Então, para mim, não tem nenhum problema isso. Eu só quero a estrutura montada, com as predecessoras também definidas. Lembrando que essa aqui é início, que foi colocado aqui no gráfico de Gantt, né, que está aqui para vocês verificarem. E aqui também tem 2 recursos que eu lancei que eu também quero que vocês façam, tá bom? Essa vai ser uma atividade número 1 desse programa aqui. Amanhã a gente começa a trabalhar um pouco mais firme, mostrando várias interligações entre atividades, para a gente começar a treinar algumas coisas aqui e evoluindo aí no projeto, tá bom? Tranquilo? Podemos ficar por aqui? Tranquilo. Na terça-feira, né, professor? Amanhã. Ah, é. Na quinta, na terça, né? Na Na terça-feira. terça-feira. Ok, terça-feira a gente está aí de volta. As aulas com E. para sua tristeza. Oi, Tamama, ela não entendi. Para sua tristeza, não temos aulas com você. E para nossa também. Pois é. Pois é. Tá de Então, até semana que vem, tá bom? Eu vou parar de gravar aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer fora da aula, eu vou estar à disposição, tá? Vou deixar o vídeo como eu sempre faço, para que vocês tenham acesso a esse vídeo. Só um minutinho.